Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, agora a gente vai estudar cada um dos títulos públicos federais existentes aqui no nosso país e a gente vai entender como é que se dá a remuneração para esses títulos. Começando pela letra financeira do Tesouro, a LFT. Primeira característica que a gente tem que tirar da LFT é que ela é um título pós-fixado, tem a sua rentabilidade pós-fixada. Então, o investidor, no momento que ele coloca o seu dinheiro numa LFT, ele não vai conseguir saber de antemão o quanto que ele vai receber lá no prazo de vencimento, porque esse título está associado a um índice de referência. Qual que é o índice de referência aqui? É a taxa Selic. Então, o investidor coloca o dinheiro dele e, durante o prazo de investimento, ele precisa olhar quanto que foi a rentabilidade da Selic naquele período, e aí ele vai saber o quanto que ele vai receber de juros. O detalhe é que não necessariamente o governo ele vai pagar exatamente a taxa Selic. Pode ser um pouquinho a mais e pode ser um pouquinho a menos do que a taxa Selic. Igual, por exemplo, quando a gente tem um CDB, né, que pode pagar 80% do DI, ou pode pagar 110% do DI, ou ainda pode pagar 100% do DI. Pode acontecer, eu posso encontrar diferentes rentabilidades no mercado. Aqui, para a LFT, eu também tenho isso. O governo ele pode pagar exatamente a taxa Selic durante o período de investimento do título, ele pode pagar a Selic e mais alguma coisa, ou ainda pode pagar a Selic menos alguma coisa. Tudo depende das condições de mercado quando o título ele for emitido, ou melhor, né, quando o investidor resolver comprar esse título aqui. Então vamos lá. Por isso que eu digo que a rentabilidade ela é pós-fixada, dada pela taxa Selic acumulada no período de investimento, acrescida de ágio ou deságio registrado no momento de compra do título. Então, eu vou ter um deságio quando a LFT está sendo negociada com a rentabilidade superior à taxa Selic. Um exemplo aqui seria se quando o investidor fosse comprar, esse título pagasse a taxa Selic mais 0,02% ao ano. E esse título estaria sendo negociado com um ágio quando a LFT estivesse sendo negociada com uma rentabilidade inferior à taxa Selic. Por exemplo, taxa Selic menos 0,01% ao ano. Um pouquinho mais na primeira situação, um pouquinho menos na segunda situação. E Renan, e se ele pagasse exatamente a taxa Selic? Pode acontecer? Pode. Daí ele não está sendo negociado nem com ágio, nem com deságio. Outra característica aqui da LFT é de que ela não paga juros periódicos, ou seja, é um título que a gente chama de zero cupom. Por que a gente chama assim? Porque não existem cupons nesse título. E quando eu falo de cupom, eu estou falando do pagamento periódico de juros. Então, o fluxo da LFT é representado dessa forma aqui. O investidor ele vai fazer a compra, vai ter um desembolso inicial e lá no final do prazo ele vai receber o que ele colocou, que é o valor investido, e vai receber a rentabilidade do título. Essa rentabilidade, a gente sabe que para uma LFT, ela vem da taxa Selic, acrescida de ágio ou de deságio. Agora a gente vai entender na prática, principalmente esses conceitos de ágio e deságio. Olha só, o governo ele estabeleceu que em 1º de julho de 2000, o preço das LFTs era de R$ 1.000. Esse foi o preço inicial de uma LFT. Desde então, o seu valor nominal atualizado, ele vem sendo diariamente corrigido pela taxa Selic. Então, quando eu falar VNA, eu estou falando do valor nominal atualizado de um título. E, desde então, portanto, a nossa LFT ela vem sendo corrigida pela taxa Selic, desde o ano 2000 até hoje, e assim continua. Então, eu vou, por exemplo, trazer aqui um exemplo mais simples, né? Por exemplo, trazer um exemplo, mas mais simples aqui para a gente entender essa lógica. O VNA, por exemplo,
da nossa LFT no ano de 2020 é de R$ 4.000, tá? Isso daqui, valores fictícios. Depois a gente vê com um exemplo real. O que significa isso daqui? Significa que do ano 2000 até o ano 2020, a rentabilidade da taxa Selic fez com que o VNA saísse de 1.000 e fosse para R$ 4.000. Vamos supor que um investidor, nesse momento aqui em 2020, ele vai comprar uma LFT que está sendo negociada da seguinte forma: ela paga a taxa Selic mais 0%, ou seja, paga exatamente a taxa Selic, sem deságio e sem ágio. É a taxa Selic. Bom, o preço de compra vai ser de R$ 4.000. E esse título aqui, ele vai ter um vencimento para o ano de 2025. Em 2025, o VNA desse título, ele foi de R$ 5.000. Isso significa que de 2020 para 2025, a gente teve uma rentabilidade de R$ 1.000 para a taxa Selic. Porque a gente tem que lembrar que o que atualiza o VNA de uma LFT é a taxa Selic. Então, se eu estou falando que saiu de 4.000 para 5.000 em 5 anos, é porque a rentabilidade da taxa Selic fez com que esse título saísse de 4 para 5.000 durante esse período aqui. Bom, qual que vai ser o valor recebido por esse investidor? Ele vai receber R$ 5.000, que é o preço de venda desse título em 2025. O rendimento obtido dele vai ser de R$ 1.000. Ele comprou por 4 e recebeu os R$ 5.000. Só funcionou dessa forma aqui porque quando esse investidor comprou, a LFT pagava exatamente a taxa Selic. Então eu não tenho que fazer mais cálculos para chegar na rentabilidade desse investidor. Basta eu pagar o VNA atualizado na data de vencimento. Olha como muda a situação aqui quando eu tenho um título que está sendo negociado com deságio. Vamos lá. VNA do título em 2020, R$ 4.000. Remuneração da LFT que o investidor vai comprar, taxa Selic mais 0,01% ao ano. Situação, né, parecida com essa que eu coloquei. Título sendo negociado com deságio. VNA em 2025, R$ 5.000. Qual que vai ser o valor recebido pelo investidor? Vai ser R$ 5.000 também. O investidor ele vai receber o VNA do título. Mas, Renan, não tá a mesma coisa que aqui? Não, não tá. Porque olha só, o preço de compra desse título aqui vai ser de R$ 3.992,02. É diferente. Aqui ele pagou R$ 4.000 para receber 5. Aqui ele pagou R$ 3.992 para receber 5. Ou seja, aqui ele teve um rendimento de R$ 1.000 com 7, enquanto que aqui ele teve um rendimento de R$ 1.000. Essa diferença dos R$ 7 advém dessa parcelinha aqui de 0,01% a mais que o título está pagando em relação à taxa Selic. Então, o que significa dizer que um título está sendo negociado com deságio? A gente pode pensar assim, que se ele está com deságio, significa que o investidor ele vai pagar menos do que esse título está valendo na sua data de compra. As pessoas gostam de associar deságio com desconto. Tá? E a gente pode entender essa lógica, porque aqui o investidor, ao invés de comprar por 4.000, ele está comprando por 3.992. Para que dessa forma, quando ele for receber o VNA do título, ele vai ter uma remuneração um pouquinho maior. E esse um pouquinho maior advém dessa parcela aqui que está sendo paga a mais do que a taxa Selic. Seria o contrário, tá? Se a gente tivesse um título que estivesse sendo vendido com ágio. Porque daí o investidor ele receberia a taxa Selic menos alguma coisa, né? No exemplo aqui, menos 0,01%. E daí, se ele comprasse por 3.992, não daria certo, né? Porque ele teria uma rentabilidade que está sendo superior à taxa Selic. Se ele comprasse por 4.000, também não daria certo, porque ele estaria recebendo exatamente a remuneração da taxa Selic. Mas aqui, nesse exemplo, com ágio, ele tem que receber menos do que a taxa Selic. E para receber menos, a gente muda o preço de compra. O governo ele faz um cálculo e estabelece qual que tem que ser o preço de compra para que então esse investidor ele receba um pouco menos do que a rentabilidade da taxa Selic, nesse exemplo aqui. Então aqui o preço de compra poderia ser de 4.008. Tem que se fazer o cálculo, tá? Eu só estou chutando o valor aqui
para a gente entender a lógica. Então, quando eu tenho um ágio na negociação, isso significa que o investidor ele vai ter que pagar um pouco a mais do que o valor que o título está sendo, um pouco a mais do que o VNA do título naquele momento. Isso para que, ao final do prazo, quando ele for receber o VNA desse título, ele consiga ter essa diferença na remuneração. É claro, né, que é melhor quando o título está sendo vendido com deságio, porque daí o investidor ele vai receber mais do que a taxa Selic. E para isso ele vai ter um preço menor lá no seu preço de compra. Para chegar nesses valores, tá? O governo ele utiliza uma fórmula para determinar qual que vai ser o preço do título, levando em conta a remuneração a mais ou a menos da taxa Selic, ou em outras palavras, né, com deságio ou com ágio, bem como os dias úteis do período em que a gente vai ter o investimento nesse título. Quando existe ágio ou deságio, a cotação da LFT será dada por um percentual do VNA, calculado utilizando-se a seguinte fórmula. Então, eu quero chegar em qual que vai ser a cotação, que corresponde a um percentual do VNA do título. Lembrem que quando eu falo do VNA, eu estou falando do valor nominal atualizado por uma determinada data. E ele vem sendo corrigido pela Selic, é assim que o VNA ele vem mudando. Aqui, para o nosso exemplo, o VNA de 2020 era R$ 4.000. Exemplo fictício, tá? Aqui do lado a gente tem exatamente como é que está o VNA dos títulos. Bom, a taxa é o retorno maior ou menor do que a taxa Selic oferecida pela LFT no momento da compra com ágio ou deságio. DU é o número de dias úteis entre a data de compra da LFT e a sua data de vencimento. Multiplicando-se a cotação pelo VNA da LFT na data de compra, tem-se o preço a ser pago pelo investidor pela aquisição do título. Agora a gente vai para um exemplo aqui com valores reais. Em 21 de 7 de 2017, o VNA da LFT era de 8.972, valor real. Isso significa que lá do ano 2000 até o ano 2017, a VNA, ou melhor, né, o VNA da LFT saiu de R$ 1.000 e foi para 8.972. A remuneração oferecida pelo Tesouro Nacional pela LFT com vencimento para a data de 1/1 de 2023 era de 0,01% ao ano acima da taxa Selic. Se está acima, é porque esse título ele tem que ser negociado com deságio. Então eu nem fui para a fórmula ainda, mas eu tenho que entender que se está sendo negociado com deságio, o investidor ele vai ter que pagar menos do que o VNA desse título naquela data, para que dessa forma, quando ele for receber o VNA do título lá na data de vencimento, ele tenha uma rentabilidade que seja superior à taxa Selic. Outro ponto importante, tá? Na fórmula aqui, a gente precisa colocar o número de dias úteis até a data de vencimento. Nesse caso aqui, do dia 21/7 até o dia 1º de março, a gente tem 1.406 dias úteis. Colocando na fórmula, ficaria assim, tá? Então, 1 dividido pela taxa, a taxa aqui, ela é de 0,01%, eu tenho que dividir isso por 100, isso daqui vai dar 0,0001, né, um monte de zero, e somar isso daqui com 1, porque é o que tem na fórmula. Então vai ficar 1,0001 elevado no número de dias úteis que eu tenho, que são 1.406, dividido por 252, que são os dias úteis que eu tenho no ano. Ao fazer toda essa conta aqui, eu vou chegar nesse valorzinho aqui. Esse valor aqui corresponde ao quê? A um percentual do VNA, tá? Então, na verdade, eu posso entender isso daqui como aproximadamente 99,94%. Então, o que o investidor ele vai ter que pagar? Ele vai ter que pagar 99,94% do VNA desse título. Dessa forma, ele vai pagar menos e quando ele for receber o dinheiro dele de volta, lá em 1º de março de 2023, ele receba uma remuneração que é maior do que a taxa Selic do período. Então, preço de compra com deságio vai ser isso daqui, vezes 99,94%, ele vai pagar 8.966 ao invés de ter que pagar 8.972. Esses R$ 6 de diferença aqui, então, correspondem a esse 0,01% que a gente tem durante o período que vai pagar mais do que a taxa Selic. Obviamente que quanto maior esse percentual aqui, né, por exemplo, se ao invés disso tivesse sido 0,05%, isso daqui faria com que o preço de compra ele fosse menor. Perfeito.
Sobre a LFT, os principais pontos são esses, tá? É um título que ele é pós-fixado, que ele é dado pela taxa Selic acumulada no período, negociada com ágio ou com deságio. Não tem pagamento de cupons periódicos. E a gente vai chegar no preço de compra através dessa fórmula aqui. Bom, eu tenho também a letra do Tesouro Nacional. É um outro título público. Aqui a rentabilidade ela é pré-fixada. Então o investidor ele vai saber qual que vai ser o retorno no momento que ele comprar o título público, porque a gente tem uma rentabilidade pré-fixada. A LTN, diferente da LFT, ela não possui um VNA definido e o valor de resgate do investidor é sempre fixo em R$ 1.000. Em outras palavras, o investidor compra o título e ele sabe que ele exatamente vai receber R$ 1.000. Se o preço de venda, ou melhor, o preço de resgate é sempre o mesmo, o que é que muda então? Né? A gente tem que estar com essa ideia na mente. O que muda aqui é o preço de compra. Uma vez que o resgate é fixo, o que muda é o preço de compra, que sempre é negociado com deságio. Ou seja, eu sempre vou ter que negociar com deságio em relação a esses R$ 1.000 que estão sendo negociados aqui. E a lógica é muito parecida com o que a gente tem aqui, tá? Para chegar no cálculo do preço de compra, há uma fórmula que traz os R$ 1.000 a valor presente, considerando a taxa utilizada como desconto e o número exato de dias úteis entre a data da precificação e a data de vencimento do título, tá? Então essa é a fórmula. Eu vou ter aqui 1.000, que é o que eu quero trazer a valor presente, mais a taxa que está sendo utilizada no mercado, elevado no número de dias úteis entre a data de compra e a data de vencimento, dividido por 252. Olha o exemplo aqui. Em 21/7/2017, uma LTN ela remunerava 9,93% ao ano. Isso daqui, então, como eu tenho essa rentabilidade, eu sei que ela é pré-fixada. Eu já sei que durante o período de investimento, que também tem o vencimento para dia 1º de janeiro de 2023, também não, né? Porque aqui era outra data, 1º de março. Mas também para o ano de 2023, eu sei que dentro desse período aqui, o investidor ele vai receber uma remuneração que vai ser de 9,93% a cada ano. Colocando na fórmula para saber o quanto que ele vai ter que pagar por esse título, a gente tem o seguinte, tá? Então, R$ 1.000, que é o valor presente que a gente quer trazer, o valor que a gente quer trazer é o valor presente, coloca aqui a taxa, né, que é 9,93, isso daqui a gente vai fazer dividido por 100, isso vai dar 0,093, elevado no número de dias úteis, que são 1.366, dividido por 252. Então, o preço de compra vai ser de R$ 598,58. E isso para qualquer título, essa lógica aqui. A gente vai ter que trazer a valor presente o título e ele é sempre negociado com deságio, porque eu sempre estou trazendo o valor de R$ 1.000 a um preço menor, com um desconto. Por isso que as pessoas associam deságio com desconto. E se a taxa fosse de 15%, isso significa que a remuneração do investidor seria maior, né? 15% ao ano é mais do que 9,93. Para ele receber uma remuneração maior durante o período, sendo que o valor de resgate é fixo em R$ 1.000, ele vai ter que pagar menos para o título. Então, colocando aqui na fórmula, se a taxa fosse de 15%, ele pagaria R$ 468 por esse título. Aqui ele pagou 598. Então, ele pagou 598 para que em 1.366 dias ele recebesse R$ 1.000. Aqui ele pagou 468,79 para que no vencimento ele recebesse R$ 1.000. Aqui a gente tem então uma taxa de juros que é maior, o investidor paga menos e recebe a mesma coisa, mas como ele pagou menos, a taxa de juros durante o período vai ser maior. Tá? E nada impede, é claro, do investidor ele comprar, por exemplo, ele quer colocar na LTN R$ 10.000. A Zenato não falou que sempre vai pagar R$ 1.000, não tem problema, né? O governo ele vai calcular que quantos títulos são necessários para que o investidor, então, ele coloque os seus R$ 10.000. Títulos inteiros e também títulos fracionados. Mas a lógica é essa daqui do cálculo. Para cada título, o resgate sempre vai ser de R$ 1.000. E se obviamente, né, que se o nosso investidor ele tiver um valor fracionado, ele vai receber uma fração desses R$ 1.000. O fluxo de pagamento desse título segue isso. A gente tem um desembolso inicial e lá no final, o investidor ele recebe o total investido, né, nesse caso aqui 598,58, mais os rendimentos que vão totalizar os R$ 1.000. A gente não tem pagamento aqui de cupons. Um outro título, Nota do Tesouro Nacional Série F NTNF.
É um título público que também é pré-fixado, ou seja, oferece ao investidor um retorno nominal e pré-definido no momento da compra, só que a diferença é que aqui a gente tem cupons semestrais, tá? É um título pré-fixado igual a LTN, mas a diferença é que a gente passa a ter aqui, de forma periódica, a cada semestre, juros que vão ser pagos ao investidor, diferente daqui, onde a gente não tinha. Aqui também era um título zero cupom. Bom, a NTNF ela é similar à LTN, mas com o diferencial de pagar juros semestrais fixos a 10% ao ano. Os investidores eles também vão fazer um resgate de R$ 1.000, sendo que o preço de compra do título ele vai variar conforme a taxa de juros negociada no momento de compra. Então, mesma situação de antes, tá? O detalhe é que aqui a gente tem que considerar também a taxa de 10% ao ano, né? Porque aqui a gente passa a ter cupons. E aí, nesse sentido, tá? A NTNF ela pode ser negociada com ágio ou com deságio. Depende, tá? Se o investidor ele vai obter um título que está pagando mais do que 10% ao ano de juros ou se está pagando menos. Então, com deságio, quando a NTNF está sendo negociada com uma rentabilidade superior a 10% ao ano. E é negociado com ágio quando a NTNF está sendo negociada com uma rentabilidade inferior a 10% ao ano, tá? Então, como o governo ele trava que ele vai pagar sempre juros semestrais fixos a 10% ao ano, a gente vai ter que olhar no momento da compra para entender se esse título está sendo negociado com ágio ou com deságio. Porque a rentabilidade do governo pode mudar, né? Aqui, por exemplo, ele estava pagando 9,93%. Se esses 9,93% fossem aplicados nesse título aqui, deixa eu só apagar aqui, 9,93% ao ano aqui, esse título ele estaria sendo negociado com ágio, porque o governo está pagando 10, mas o investidor vai receber só 9,93. E aí tem que fazer aquele cálculo tal como a gente viu aqui na LFT, quando a gente tem uma situação de ágio, né? Tem que mudar o preço de compra do título, tem que deixar ele mais caro. Eu ainda tenho a nota do Tesouro Nacional Série B, NTNB. Então aqui a gente tem uma lógica um pouco diferente, tá? A gente tem o título que ele é considerado híbrido, porque olha só, ela oferece ao investidor uma taxa de juros pré-definida no momento da compra, mais a variação do IPCA com cupons semestrais, tá? Então a NTNB, ela tem cupons semestrais. O diferencial desse título é de que ele sempre paga juros reais, visto que o seu VNA ele é ajustado pela variação do IPCA ao longo do tempo. Na LFT, o VNA era ajustado pela taxa Selic. Aqui é ajustado pelo IPCA, que é calculado pelo IBGE e é o índice de inflação no nosso país. Os juros são pagos semestralmente, calculados sempre a uma taxa de 6% ao ano do VNA do título, muito embora a taxa negociada no mercado pode ser maior ou menor que esse 6%. Aí segue a mesma lógica do que aqui, tá? O governo ele sempre calcula os juros a uma taxa de 6% ao ano, mas esse título ele pode variar a rentabilidade dele. Então, como ele é um título híbrido, ele paga a variação do IPCA mais uma taxa de juros pré-definida. Ele pode pagar, por exemplo, IPCA mais 3,50%, ou pode pagar ainda IPCA mais 6,20%. Qual que é a diferença aqui em relação a ágio e deságio? Quando for superior a 6,6% ao ano, aí a gente está falando de um título que está sendo vendido com deságio. Então, esse daqui, a gente tem o deságio. Tá? Porque o VNA e o pagamento dos juros aqui consideram IPCA mais 6% ao ano. E nessa situação, onde está sendo negociado com IPCA mais 3,50, menos, portanto, com esse 6% ao ano, aqui eu tenho um título que ele está sendo negociado com ágio. Então, se antes aqui, na NTNF, eu considerava uma taxa fixa em 10% ao ano, e assim eu estabelecia se o título estava sendo vendido com deságio ou ágio, aqui na NTNB eu vou ter que olhar 6% de taxa, além da variação do IPCA. Se estiver pagando mais que 6%, deságio. Se estiver pagando menos que 6% ao ano, aí a gente está com essa negociação com ágio. Tem que mudar o preço de compra para refletir esse título. O fluxo
de pagamento desse título, ele segue, né, conforme a gente viu aqui na NTNF, porque a gente tem cupons semestrais. Então, mesma situação, a diferença, né, eu repito, é que esse título ele também paga a variação do IPCA mais a taxa pré-fixada. O governo chama, tá, esse título aqui de pós-fixado, ele não usa o nome híbrido, pós-fixado. Ele chama de pós-fixado porque, querendo ou não, é pós-fixado. Apesar de eu ter essa parcela pré-fixada no título, né? Porque ele vai ser IPCA mais alguma coisa, mais 5%, por exemplo. Apesar de ele ter essa parcela pré-fixada, no momento da compra, eu não vou saber quanto que o título vai render, porque eu preciso ver qual que foi o IPCA acumulado durante o período também. Bom, eu tenho também a NTNB principal. Essa daqui, ela é parecida, né? Ela segue essa lógica de ter a variação do IPCA também, mas a diferença é que aqui a gente não tem os cupons semestrais, tá? Então essa é a diferença em relação à NTNB, mas no restante segue parecido, tá? A NTNB, ela oferece ao investidor uma taxa de juros pré-definida no momento da compra, mais a variação do IPCA, só que sem cupons. É um título, então, que a gente chama também de zero cupom. E aí segue o nosso fluxo, né, onde a gente tem o desembolso inicial e o valor final. O VNA da NTNB principal foi definido em R$ 1.000, também lá em 15 de julho de 2000. E desde então, vem sendo atualizada pela IPCA, tal como uma NTNB. Logo por serem corrigidos pelo mesmo índice, o VNA dos dois títulos é exatamente o mesmo para os dois em uma determinada data, porque os dois estão sofrendo a correção do IPCA. É como se eu pegasse, por exemplo, a LFT. A LFT ela está sempre sendo corrigida pela taxa Selic. Se eu tivesse um outro título que também está sendo sempre corrigido pela taxa Selic, eu também teria que os dois teriam o mesmo VNA. Isso daqui acontece na NTNB e na NTNB principal, porque os dois estão sendo corrigidos pelo IPCA. A diferença deles, nesse contexto, é que o investidor irá comprar a NTNB principal, que é essa daqui, a um preço inferior ao que compraria uma NTNB, mesmo que as duas fossem compradas na mesma data, com a mesma remuneração e com o mesmo vencimento. Ora, Renan, por que isso acontece? Tá aqui a explicação. Isso se dá porque na NTNB principal, que é aquela onde a gente tem zero cupons, o total do rendimento deve ser pago no vencimento de uma única vez. Já na NTNB, que é aquela que a gente acabou de passar, a gente vai ter pagamento de juros acontecendo ao decorrer da vigência do título. E como as duas pagam o mesmo VNA no vencimento, a diferença deve ser refletida no preço de compra do título. Sempre o investidor, para esses títulos que têm um VNA que está sendo corrigido, sempre o investidor, no final, ele vai receber o VNA, tá? E como aqui eu tenho dois títulos que são corrigidos pelo mesmo indicador, pela inflação, e um desses títulos já está pagando juros semestrais, o outro ele vai ter que ter um preço de compra que vai ter que ser menor, porque ele não está tendo esses pagamentos aqui. Então, olha a comparação aqui, um exemplo real que a gente também teve, 21 de julho de 2021. Eu tenho uma NTNB e uma NTNB principal. A rentabilidade é um pouco diferente das duas, mas isso não vai mudar a lógica, tá? Para a NTNB é IPCA mais 5,09% ao ano. Agora, para a NTNB principal, que é essa onde a gente não tem cupons, é IPCA mais 5,27% ao ano. O vencimento, uma é para 2026, a outra é para 2035. Observem que o VNA para essas duas é o mesmo, 2.993, 2.993. Agora, olha a diferença no preço de compra, tá? Enquanto que a NTNB tem um preço de compra de 3.265, considerando esse vencimento, a nossa NTNB principal, ela tem um preço de compra de 1.203,58. Claro que aqui a gente tem um prazo de vencimento maior, mas independentemente disso, iria ser menor de qualquer forma, porque durante a vigência do título, aqui não aconteceu pagamentos periódicos de juros. E as duas vão resgatar o VNA. Vamos supor que o VNA. E vamos considerar também que as duas fossem resgatadas na mesma data, tá? Eu estou fugindo aqui dos números reais só para explicar essa lógica. Então vamos supor que as duas fossem resgatadas no dia 15 de 8 de 2026. E o VNA nessa data, para 15 de 8
de 2026, vamos supor que o VNA aqui ele estivesse em R$ 5.000, tá? Isso significa que os dois títulos, eles vão pagar R$ 5.000, porque o investidor, quando a gente tem o VNA, ele sempre recebe o VNA da data. Então, os dois aqui pagariam R$ 5.000. Mas agora, se os dois, e vamos considerar também que os dois têm a mesma taxa de juros, né? Vamos entender aqui que os dois estão pagando 5,09% ao ano. Se os dois estão pagando exatamente R$ 5.000 e a NTNB, ela já foi pagando aqui, vamos supor que ela está pagando aqui sempre R$ 200 de juros, né? A gente sabe que é 6%, mas estou trazendo só o exemplo aqui para ficar mais fácil. Está sempre pagando aqui os cupons semestrais. Então, o investidor que colocou na NTNB, além de receber os R$ 200, ele também vai receber os R$ 5.000 no final. Não fecha a conta, porque aqui do outro lado eu tenho um investidor que não está recebendo esses R$ 200 e também vai receber 5.000. Então, aqui a diferença tem que se dar no preço de compra. Por isso que o preço de compra aqui tem que ser menor, porque ele não vai ter esses pagamentos periódicos de juros. E aí, dessa forma, como os dois vão receber R$ 5.000, eles vão receber, se a taxa de juros for a mesma, eles vão receber praticamente a mesma coisa, porque esse ele pagou menos no primeiro momento e recebeu o mesmo valor. Esse outro pagou um pouco a mais, mas de forma periódica ele já foi recebendo os juros. Então, essa é a diferença entre a NTNB e a NTNB principal, no sentido de que uma vai ter o preço de compra menor, mesmo com uma mesma data de vencimento, mesmo com uma mesma remuneração. E ademais, a principal diferença entre esses dois títulos é que a NTNB principal ela não tem cupons, enquanto que a NTNB ela tem pagamento de cupons. E aí a gente chega aqui no título mais recente, tá? Que é a Nota do Tesouro Nacional, tá? NTN-B, só que NTN-B1, série B1. O Tesouro Renda Mais, NTN-B1, é um título pós-fixado. Esse é o nome que ele recebe no Tesouro Direto, tá? Cuja rentabilidade ela é composta por dois fatores: uma taxa anual pactuada no momento da compra e a variação do IPCA. Então, segue mais ou menos essa mesma lógica. A diferença aqui, tá, é que esse título ele possui a particularidade de não pagar o seu principal em uma única parcela, na data de vencimento, mas ele vai fazer o pagamento do que foi acumulado mais os juros em 240 parcelas mensais que se iniciam na chamada data de conversão e terminam de ser pagas 240 meses depois da data de vencimento. Tá? 240 meses, isso são 20 anos. Então, qual que é a diferença desse título? É que antes, em todos os outros títulos, eu tinha um fluxo de pagamento que ele seguia isso daqui. Eu tinha a data de compra e tinha uma data de vencimento, aonde o título era pago em uma única vez. O que mudava é que alguns títulos traziam aqui pagamentos periódicos de juros, e aí, por consequência, né, o valor a receber aqui no final iria ser um pouquinho menor, porque a gente não teria todos os juros acumulados. Agora, a NTN-B1 ela é diferente porque eu tenho aqui o valor que está sendo investido inicialmente e aqui, aonde seria o resgate dos demais títulos, na verdade eu tenho uma conversão. Ao invés de o governo ele pagar em uma única vez, ele vai fazer esse pagamento parcelado. Ele vai fazer esse pagamento em 240 parcelas. E aí o investidor começa a receber, então, esses pagamentos periódicos. Isso porque esse título ele tem a característica de ser semelhante a uma aposentadoria, aonde o investidor ele vai receber parcelas mensais. E enquanto ele está recebendo essas parcelas, o título aqui ele ainda está sendo remunerado pelos juros. Tá? Então, essa é a diferença para o investidor. São 240 parcelas e a lógica muda aqui a partir da data de conversão, que é quando o investidor ele começa a receber esses pagamentos como se fosse uma aposentadoria. Tá bom? E lembrando que aqui a gente também tem o IPCA mais uma variação, então é semelhante a uma NTN-B. E além disso, a gente tem o Tesouro Educa Mais. Nesse título, as parcelas de pagamento acontecem durante 5 anos. Então, aqui era durante 240 parcelas, que dá 20 anos. Aqui é durante 5 anos, onde a gente tem 60 meses. Com o objetivo de cobrir despesas com a universidade da criança em cujo futuro está se investindo. Então, por exemplo, o pai da criança, ele vai lá, compra um título NTN-B1, que na verdade aqui vai ser o Educa Mais, né, coloca o seu dinheiro lá, vamos supor que ele colocou R$ 10.000.
E esse dinheiro, né, ele vai gerando juros. Depois de um determinado tempo, esse título ele vai fazer o pagamento periódico de juros, depois da data de conversão, tal como aconteceu aqui, só que aqui vão ser por 60 meses. E esse título, ele tem como objetivo fazer o pagamento de parcelas ao filho desse nosso investidor, ou filha, né, que vai entrar na faculdade. Então, vai ser uma renda que ele vai obter durante o período dele de faculdade, que o pai e mãe, eles começaram a poupar antes. Eles podem começar aqui a poupar quando a criança ainda nem nasceu, né? Então, eles vão ficar aí ao longo de 18, 19 anos, deixando esse título remunerando. Quando essa criança entrar na faculdade, aí a criança vai começar a receber, criança não mais, né? Porque já vai ser adulto, vai começar a receber esses pagamentos periódicos como se fosse uma renda para conseguir então estudar. Perfeito, tá? O Educa Mais é assim e ele também segue essa lógica aqui de ser IPCA mais uma taxa de juros. Mesma coisa, tá? A gente ainda está falando de uma nota do Tesouro Nacional, só que aqui uma série B1.